Cidades antigas em Marte. Evidências de civilizações avançadas. A ideia de que Marte possa ter abrigado civilizações avançadas no passado é, ao mesmo tempo, provocativa e envolta em controvérsias. Durante décadas, essa hipótese foi relegada ao campo da especulação pseudocientífica, alimentando narrativas populares, teorias conspiratórias e obras de ficção. No entanto, nos últimos anos, avanços tecnológicos em sondas espaciais, satélites de alta resolução e inteligência artificial voltada à análise de imagens geológicas trouxeram novos elementos que merecem uma análise mais séria, ainda que com o devido ceticismo. O objetivo deste ensaio é examinar a hipótese da existência de cidades antigas em Marte, avaliando criticamente os dados disponíveis, o contexto científico no qual essas interpretações surgem e as implicações de tais achados, caso venham a ser confirmados. O ponto de partida inevitável para qualquer discussão sobre Marte é o conjunto de imagens capturadas pelas sondas orbitais da NASA, especialmente as das missões Viking, Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter e, mais recentemente, do rover Perseverance. Desde a década de 1970, estruturas de aparência geométrica vêm sendo detectadas na superfície marciana. A mais emblemática delas é a chamada Face de Marte, localizada na região de Sidonia Mensae. Inicialmente, a imagem da Viking 1 mostrava o que parecia ser um rosto humano, esculpido numa colina, com olhos, nariz e boca bem definidos. Essa imagem percorreu o mundo e, por muitos, foi interpretada como indício de atividade inteligente. Contudo, análises posteriores com maior resolução e melhores ângulos mostraram que se tratava de uma formação natural, fruto de erosão e iluminação específica no momento da captura. Apesar da explicação natural para a face de Marte, a região de Sidônia continuou a atrair interesse, principalmente por conter outras estruturas geométricas aparentemente simétricas, como platôs retangulares, formações piramidais e alinhamentos angulares. Alguns pesquisadores independentes, como Richard Hoagland, insistiram na hipótese de que tais padrões evidenciam planejamento arquitetônico, sugerindo a existência de ruínas de cidades. Críticos apontam que a mente humana tende a reconhecer padrões, fenômeno conhecido como pareidolia, e que tais interpretações são projeções subjetivas. No entanto, a discussão não se limita à aparência das formações. Estudos mais recentes tentam aplicar análises estatísticas sobre a simetria das estruturas e seus alinhamentos, comparando-os a padrões naturais conhecidos. Embora ainda haja grande controvérsia, alguns modelos apontam anomalias na distribuição e proporções dessas formações que desafiam explicações puramente geológicas. Além de Sidônia, outras regiões marcianas começaram a apresentar indícios intrigantes. Na cratera Gale, por exemplo, imagens obtidas pelo rover Curiosity mostraram rochas com formas regulares, com ângulos de 90 graus e superfícies planas. Em algumas áreas, há o que parecem ser blocos empilhados, semelhantes a ruínas de muros ou estruturas arquitetônicas. É evidente que a geologia pode produzir formas retangulares, especialmente por meio da fratura de rochas sedimentares. Contudo, a repetição de tais formas em determinados locais levanta questões sobre sua origem. Do ponto de vista da geologia comparada, estruturas similares na Terra, como as formações basálticas da Calçada dos Gigantes, na Irlanda, são explicadas por processos vulcânicos e contrações térmicas. A questão em Marte é se tais formações aparecem isoladas ou em contextos que sugerem organização espacial e funcionalidade. Outro ponto importante no debate sobre cidades antigas em Marte diz respeito à possibilidade de um passado habitável no planeta. Há evidências geológicas robustas de que Marte teve, em épocas remotas, rios, lagos e até oceanos. A presença de minerais hidratados, como a hematita,
aponta para um passado onde a água líquida era abundante na superfície. Se Marte teve água, atmosfera mais densa e temperatura mais amena há bilhões de anos, a hipótese da vida complexa, inclusive inteligente, não pode ser descartada a priori. Nesse cenário, seria plausível imaginar que uma civilização tenha emergido, desenvolvido estruturas e posteriormente desaparecido, possivelmente em decorrência de mudanças climáticas catastróficas ou eventos cósmicos, como impactos de asteroides. A arqueologia extraplanetária, embora ainda embrionária, começa a se desenhar como um novo campo de investigação. Mesmo que não se possa falar em escavações formais, a análise remota de imagens, padrões e alterações na paisagem podem constituir os primeiros passos de uma abordagem mais sistemática. Um aspecto interessante dessa linha de pesquisa é a tentativa de aplicar métodos da arqueologia terrestre, como análise espacial, estudo de padrões de assentamento e distribuição geométrica, em ambientes alienígenas. O desafio é gigantesco, pois envolve a necessidade de distinguir entre o que pode ser interpretado como ruínas artificiais e o que são apenas formações naturais incomuns. Isso exige tanto refinamento metodológico quanto um olhar multidisciplinar, que una geólogos, engenheiros, matemáticos, físicos e até especialistas em simulações computacionais. Outro fator que não pode ser ignorado é o papel das agências espaciais e governos na curadoria das informações. Parte do imaginário coletivo que envolve as cidades de Marte está ligada à percepção de que há uma ocultação de dados ou mesmo um esforço deliberado para descredibilizar hipóteses não convencionais. Embora teorias da conspiração muitas vezes careçam de evidências concretas, também é verdade que nem todas as imagens de alta resolução são divulgadas publicamente com a mesma agilidade, e que há áreas de Marte ainda pouco exploradas visualmente. A transparência nesse tipo de pesquisa é crucial, especialmente se o objetivo for desenvolver uma ciência aberta, participativa e livre de preconceitos epistemológicos. Outro aspecto que merece atenção é o impacto psicológico e cultural da possibilidade de vida inteligente prévia em Marte. Tal descoberta teria implicações profundas para a humanidade, tanto no campo científico quanto filosófico. Significaria que a vida complexa não é exclusiva da Terra, e que civilizações podem surgir e desaparecer em contextos distintos do nosso. Isso poderia relativizar nosso lugar no cosmos, forçando uma revisão de narrativas teológicas, políticas e até existenciais. O simples fato de essa possibilidade ser debatida já altera nosso paradigma de compreensão do universo, por mais que nenhuma evidência definitiva tenha sido encontrada até o momento. Também é relevante considerar que, mesmo sem encontrar civilizações inteiras, vestígios tecnológicos ou artefatos isolados já seriam suficientes para reconfigurar nosso entendimento da história do Sistema Solar. Um objeto tecnicamente elaborado, uma estrutura com marca inequívoca de manipulação inteligente ou uma inscrição simbólica legível seriam suficientes para comprovar a existência de cultura e, portanto, de inteligência. Nesse sentido, a busca por civilizações em Marte não é necessariamente uma busca por cidades inteiras, mas por qualquer indício irrefutável de inteligência passada. No entanto, é preciso manter a racionalidade. O entusiasmo exagerado com interpretações visuais ambíguas pode levar a conclusões precipitadas. Há inúmeros casos de formações terrestres interpretadas erroneamente como artificiais, até que estudos mais aprofundados demonstraram sua origem natural. A ciência exige cautela, repetição, revisão por pares e análise criteriosa. O que diferencia uma hipótese promissora de uma ilusão coletiva é o rigor com que os dados são tratados e a disposição em abandonar ideias queridas diante de evidências contrárias. Em síntese, a hipótese de cidades antigas em Marte permanece, até agora, no campo da especulação, mas não pode ser descartada sumariamente.
Há indícios visuais e geológicos que merecem investigação aprofundada, ainda que nenhum deles constitua uma prova conclusiva. O avanço da tecnologia, o aumento na qualidade das imagens e a ampliação das missões robóticas ampliam as possibilidades de descoberta. A comunidade científica precisa estar aberta a hipóteses heterodoxas, desde que amparadas por métodos sólidos e avaliadas com o ceticismo necessário. Por outro lado, os entusiastas precisam compreender os limites do conhecimento atual e evitar a armadilha da confirmação emocional. O caminho para compreender o passado de Marte e possivelmente sua relação com a vida inteligente será longo, mas não é impossível. O silêncio das agências espaciais. Por que não falam sobre as possíveis estruturas em Marte? A hipótese de que existam estruturas artificiais em Marte, ou mesmo vestígios de atividade inteligente ocorrida em tempos remotos, frequentemente suscita uma pergunta direta. Por qual motivo as grandes agências espaciais, como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, NASA, na sigla em inglês, ou a Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, evitam comentar de forma mais clara sobre imagens e dados que, para muitos observadores, parecem apresentar anomalias difíceis de explicar apenas pela geologia? Este ensaio tem como objetivo desenvolver uma análise racional sobre os possíveis fatores por trás desse silêncio institucional, evitando cair em explicações conspiratórias simplistas e considerando variáveis científicas, políticas, econômicas e epistemológicas. A proposta aqui não é afirmar que há uma ocultação deliberada, mas sim compreender por que certas linhas de investigação permanecem à margem ou são evitadas, mesmo quando baseadas em observações visuais intrigantes. Para iniciar, é necessário entender o funcionamento interno das instituições científicas e das entidades governamentais responsáveis pelas missões de exploração espacial. Organizações como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço operam com base em protocolos científicos rígidos, que exigem validação de hipóteses, revisão por pares e comunicação pública cautelosa. Quando uma imagem ou dado é coletado por sondas espaciais ou rovers, ele passa por diversas etapas de análise, geralmente orientadas por pressupostos da geologia e da física convencional. Isso significa que qualquer formação observada na superfície marciana será, por padrão, interpretada inicialmente como um fenômeno natural, a menos que surjam evidências concretas, replicáveis e estatisticamente significativas que apontem para uma origem não natural. Essa abordagem metodológica visa evitar interpretações precipitadas, mas também pode levar à exclusão sistemática de anomalias que escapam aos modelos geológicos dominantes. Esse padrão se reflete na forma como os dados são disponibilizados ao público. Embora haja um volume considerável de imagens acessíveis em bancos de dados oficiais, como o Sistema de Dados Planetários, PDS, na sigla em inglês, a interpretação dessas imagens continua sendo, na prática, um domínio técnico e restrito a especialistas. A maior parte da população não possui formação em geologia planetária, física de materiais ou análise espectral, o que cria uma assimetria evidente entre o que está acessível e o que pode ser compreendido. Mesmo entre os cientistas, existe uma pressão estrutural para que o foco se mantenha em hipóteses já validadas pela comunidade. Pesquisadores que propõem interpretações fora do consenso acadêmico correm o risco de sofrer marginalização, ver seus artigos rejeitados e sua credibilidade questionada, independentemente da relevância de suas observações. Este tipo de controle informal, muitas vezes não declarado, é conhecido na sociologia da ciência como pressão de conformidade epistêmica. Além disso, deve-se considerar o impacto que determinados tipos de informação podem gerar na opinião pública. A hipótese de que Marte abrigou uma civilização inteligente no passado possui potencial de alto impacto.
envolve não apenas aspectos científicos, mas também implicações religiosas, filosóficas, sociológicas e políticas. Desde meados do século XX, especialmente com o início dos programas de busca por vida extraterrestre, como o Projeto de Busca por Inteligência Extraterrestre, SETI, na sigla em inglês, passou-se a compreender que qualquer informação referente à existência de vida inteligente fora da Terra deve ser tratada com prudência. Existem orientações protocolares, como aquelas formuladas pelo Comitê de Pesquisa Espacial, COSPAR, na sigla em inglês, que estabelecem diretrizes para a comunicação de descobertas nesse campo, mas tais orientações são genéricas e frequentemente abertas à interpretação por parte das autoridades científicas e políticas envolvidas. Na prática, isso significa que possíveis evidências visuais ou espectrais de estruturas anômalas podem ser classificadas dentro dos sistemas institucionais como inconclusivas, ambíguas ou não prioritárias. Esse tipo de classificação é suficiente para evitar investigações aprofundadas ou divulgações amplas à população. As instituições sabem que qualquer divulgação prematura pode gerar um surto de interesse público, especulação midiática e, em casos extremos, reações emocionais, religiosas ou até mesmo geopolíticas. Portanto, ao optarem por não enfatizar determinados dados, as agências buscam preservar sua credibilidade científica, seu financiamento político e sua estabilidade institucional. Outro elemento importante nessa discussão é o impacto do financiamento público e privado na definição das prioridades científicas. A exploração espacial consome orçamentos de escala bilionária, e esses recursos estão vinculados à confiança que os governos e sociedades depositam nas agências. Ao se manterem estritamente dentro dos limites da ciência convencional, as instituições evitam dar munição para críticas que possam minar seus projetos futuros. Qualquer associação com temas considerados especulativos, como a possibilidade de cidades antigas em Marte, poderia ser interpretada por parlamentares, jornalistas ou setores mais conservadores como um uso irresponsável de recursos públicos. Isso cria um ambiente institucional em que mesmo indícios legítimos de anomalias morfológicas são tratados com discrição ou simplesmente ignorados. Um aspecto particularmente sensível é a definição do que constitui uma evidência científica válida. Em temas de alta sensibilidade epistemológica, como a detecção de artefatos possivelmente não naturais em outro planeta, o padrão exigido para a aceitação científica é extremamente elevado. Uma imagem sugestiva não basta. Uma formação geométrica incomum, mesmo que tenha ângulos retos ou simetria bilateral, não será suficiente para gerar consenso científico. O que se exige, nesses casos, é uma convergência de múltiplos tipos de evidência. Dados espectroscópicos que indiquem composição não natural, análise estrutural que descarte processos geológicos conhecidos, correlação com outros indícios próximos e, idealmente, uma confirmação visual direta por parte de equipamentos no solo. Como a maioria dos dados disponíveis atualmente provém de imagens orbitais, muitas vezes com resolução limitada, o que se tem são apenas indícios visuais, sem a robustez técnica necessária para que se estabeleça um consenso. Deve-se também considerar o fator histórico. Desde que a primeira imagem da chamada face de Marte, na região de Sidônia Mensai, foi divulgada pela sonda Viking 1 em 1976, houve um aumento exponencial do interesse público em possíveis ruínas marcianas. Essa imagem, que à primeira vista parecia mostrar um rosto humano esculpido em uma colina, foi posteriormente explicada como uma ilusão de ótica gerada por sombras e baixa resolução. No entanto, a imagem marcou profundamente o imaginário popular e colocou as agências espaciais sob vigilância constante. Desde então, qualquer formação visualmente anômala
é tratada com extrema cautela para evitar reincidência de interpretações errôneas. Isso criou uma cultura interna de aversão ao risco interpretativo. A preocupação, nesse contexto, não é apenas científica, mas também reputacional. Finalmente, há que se refletir sobre as implicações sociais e filosóficas, caso estruturas artificiais em Marte fossem confirmadas. A simples possibilidade de que uma civilização tenha existido fora da Terra, mesmo que há milhões de anos, alteraria profundamente a maneira como a humanidade compreende a si mesma, sua história e seu futuro. Tal descoberta provocaria uma revisão de narrativas teológicas, implicações existenciais e, inevitavelmente, disputas ideológicas sobre o significado da vida e da inteligência no universo. É possível que o silêncio atual das agências não seja apenas reflexo de limites técnicos, mas também uma forma de contenção preventiva diante do potencial disruptivo dessa informação. Em resumo, o silêncio das agências espaciais em relação às possíveis estruturas artificiais em Marte não pode ser atribuído exclusivamente a uma suposta conspiração. Trata-se de um fenômeno multifatorial, que envolve o funcionamento interno da ciência institucional, as exigências de prova, os limites do conhecimento atual, o contexto político e os impactos sociais de uma possível revelação. Embora seja legítimo questionar essa postura, é necessário fazê-lo com base em argumentos sólidos, sem cair em conclusões precipitadas. A verdade, se vier à tona, exigirá não apenas tecnologia avançada, mas também uma disposição coletiva para reformular nossas crenças mais profundas sobre a singularidade da vida humana. Civilizações perdidas e catástrofes cósmicas. Uma possível história antiga de Marte. A proposta de que Marte já foi lar de uma civilização tecnologicamente avançada envolve uma premissa ainda mais radical do que a simples existência de estruturas artificiais. A de que houve, no passado remoto, uma espécie inteligente capaz de construir cidades, desenvolver conhecimento técnico e eventualmente desaparecer devido a eventos catastróficos de proporções planetárias. Essa linha de raciocínio, embora considerada marginal pela ciência institucional, merece ser examinada com seriedade, especialmente à luz de 3 conjuntos de dados: o histórico geológico do planeta, os indícios de mudanças climáticas abruptas e os possíveis rastros de atividade inteligente observados em determinadas regiões marcianas. Este ensaio examina a hipótese de que Marte tenha abrigado uma civilização perdida, destruída ou extinta por uma catástrofe cósmica, discutindo as possibilidades de forma racional, multidisciplinar e fundamentada em conhecimento técnico existente. Em primeiro lugar, é preciso considerar o que já se sabe sobre a história climática e geológica de Marte. Há consenso na comunidade científica de que, há cerca de 4 bilhões de anos, o planeta vermelho possuía uma atmosfera significativamente mais densa, com maior pressão atmosférica, temperaturas mais amenas e vastas quantidades de água em estado líquido na superfície. As evidências disso estão registradas em inúmeros leitos de rios secos, vales de erosão hídrica, depósitos minerais hidratados e até mesmo traços de antigos deltas e litorais. Com base nos dados recolhidos por sondas como a Mars Global Surveyor e o rover Curiosity, além de análises espectroscópicas orbitais, é possível afirmar que Marte passou por um longo processo de dessecamento e resfriamento, que transformou a paisagem de um ambiente potencialmente habitável para um deserto congelado e exposto à radiação cósmica. O que permanece incerto é a causa desse colapso ambiental. Uma das hipóteses mais debatidas envolve a perda do campo magnético marciano. Diferente da Terra, que possui um núcleo ativo capaz de gerar uma magnetosfera protetora, Marte perdeu seu campo magnético há bilhões de anos, o que deixou sua atmosfera vulnerável aos ventos solares. Com o tempo, essa interação destruiu gradualmente a maior parte da atmosfera do planeta,
o que, por sua vez, impossibilitou a retenção de calor e água. Contudo, essa explicação geofísica não é necessariamente excludente à hipótese de civilização antiga. Pelo contrário, levanta a questão de como uma espécie inteligente, se de fato existiu, teria reagido a um processo gradual, mas catastrófico, de perda ambiental. A ideia de uma civilização tecnologicamente avançada, vivendo em Marte durante esse período pré-colapso, encontra um de seus principais sustentáculos na analogia com os ciclos civilizatórios da Terra. Ao longo da história terrestre, sociedades humanas complexas surgiram, floresceram e colapsaram por razões ambientais, guerras ou combinações de fatores internos e externos. Civilizações como os Sumérios, Maias ou a do Vale do Indo deixaram estruturas imponentes que, séculos depois, foram engolidas pela natureza ou confundidas com formações naturais. A suposição de que algo similar possa ter ocorrido em Marte, mas em uma escala temporal e geológica ainda mais extrema, não é inconcebível, especialmente se considerarmos que os vestígios de qualquer civilização teriam sido submetidos a bilhões de anos de erosão, impacto de meteoritos e transformações geológicas. Nesse ponto, é necessário discutir a ideia de catástrofes cósmicas. Eventos de impacto, como colisões com asteroides ou cometas, são fenômenos bem documentados na história do Sistema Solar. A Terra, por exemplo, foi atingida há cerca de 65 milhões de anos por um asteroide que levou à extinção dos dinossauros. Marte, por sua vez, possui inúmeras crateras de impacto, algumas com centenas de quilômetros de diâmetro. Uma colisão desse tipo pode não apenas destruir uma área habitada, mas alterar completamente o clima planetário ao projetar poeira na atmosfera, elevar temperaturas localizadas, gerar terremotos massivos e até alterar a rotação do planeta. Se uma civilização marciana estivesse no auge de seu desenvolvimento no momento de um impacto dessa magnitude, a destruição poderia ter sido tão rápida e abrangente que poucos vestígios teriam restado em condições identificáveis. Outro possível fator de colapso é a guerra. Essa hipótese costuma ser descartada como excessivamente especulativa, mas merece uma breve consideração, especialmente quando associada a leituras alternativas de certos dados atmosféricos. Por exemplo, foi sugerido por alguns pesquisadores independentes, com base em medições de isótopos de xenônio feitas por sondas na década de 1990, que a atmosfera de Marte apresenta uma composição semelhante àquela produzida por explosões nucleares. Essa afirmação foi duramente criticada por falta de rigor metodológico, mas ainda assim levanta uma questão incômoda. Seria possível que uma civilização marciana tivesse alcançado um estágio tecnológico comparável ao nuclear e entrado em um conflito catastrófico? Ainda que improvável, o simples exercício dessa hipótese obriga uma reflexão sobre o grau de destruição que tecnologias avançadas podem causar em um planeta com menor gravidade, atmosfera mais tênue e vulnerabilidade geológica elevada. Há também o argumento de que, mesmo em caso de destruição, alguma forma de legado tecnológico ou arqueológico deveria ser detectável. É uma objeção legítima, mas baseada na expectativa de que vestígios civilizatórios resistam à passagem de bilhões de anos em condições extremamente adversas. Na Terra, construções feitas de pedra resistem por milênios, mas artefatos metálicos, estruturas compostas e circuitos eletrônicos se deterioram com relativa rapidez. Em Marte, a ação constante da radiação ultravioleta, as tempestades de poeira e os micrometeoritos teriam degradado a maior parte de qualquer estrutura que não estivesse enterrada ou protegida em cavernas. Isso abre espaço para considerar que os rastros mais significativos estariam abaixo da superfície, inacessíveis às tecnologias atuais de exploração remota, e só poderão ser investigados futuramente por missões de escavação robótica ou, mais adiante, por expedições humanas.
É igualmente importante notar que algumas formações observadas em imagens de regiões como Sidônia, Utopia Planitia e outras áreas elevadas de Marte parecem apresentar padrões geométricos, alinhamentos e simetrias que, se estivessem na Terra, seriam imediatamente atribuídos à ação humana. A geometria, embora possa surgir por processos naturais, tende a se manifestar de forma irregular em ambientes geológicos. Quando se observam ângulos retos, estruturas simétricas e repetições de formas modulares, a hipótese de design deliberado não pode ser descartada sem análise aprofundada. No entanto, a ciência atual ainda carece de critérios padronizados para avaliar formações possivelmente artificiais em corpos celestes, o que significa que, mesmo diante de evidências sugestivas, a tendência institucional é rejeitar tais interpretações como pareidolia ou coincidência geológica. Além disso, qualquer discussão sobre civilizações marcianas deve necessariamente incluir a questão do tempo. Ao contrário da história humana, que se desenrola em escala de dezenas de milhares de anos, a história planetária opera em escalas de bilhões de anos. Se Marte foi habitável por alguns milhões de anos antes de se tornar inóspito, mesmo uma civilização avançada teria existido apenas como uma breve exceção em um vasto deserto temporal. Isso significa que a quantidade de vestígios deixados por ela, em comparação com o tempo transcorrido, seria ínfima, e as chances de detectá-los ainda menores. Contudo, a raridade de evidências não implica inexistência. É uma limitação observacional, não necessariamente ontológica. Por fim, é necessário pensar nas implicações humanas e culturais de tal descoberta. A confirmação de que Marte abrigou uma civilização extinta mudaria radicalmente nossa percepção do universo e de nosso próprio destino. Seria uma lembrança de que inteligência não garante permanência e que até mesmo espécies tecnologicamente avançadas podem desaparecer. Seria também um alerta para os riscos das mudanças ambientais e dos conflitos que, se mal geridos, podem levar ao colapso de sociedades inteiras. A arqueologia cósmica, mesmo sem escavações físicas até o momento, já nos oferece um espelho inquietante: o de que a vida inteligente, ao invés de ser o ápice da evolução, pode ser um fenômeno frágil e transitório no fluxo impessoal do tempo cósmico. Em conclusão, a hipótese de uma civilização antiga destruída por catástrofes em Marte não pode ser provada com os dados atuais, mas também não pode ser descartada de forma definitiva. Ela permanece como uma possibilidade remota, mas fascinante, que serve como lembrete dos limites de nosso conhecimento e da vastidão dos eventos que moldam os mundos ao nosso redor. Explorar essa possibilidade com seriedade exige abrir espaço na ciência para abordagens multidisciplinares, livres de preconceitos e orientadas por uma curiosidade genuína em compreender o que pode ter ocorrido muito antes da chegada das primeiras sondas humanas ao planeta vermelho. Se você gosta de refletir sobre temas como esse, aproveite para conferir os livros recomendados na descrição ou no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar com suas ideias e hipóteses, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos conteúdos. A arquitetura marciana e a interpretação de estruturas. O limite entre geologia e engenharia perdida. A discussão em torno das supostas estruturas artificiais em Marte frequentemente gira em torno da interpretação de imagens capturadas por sondas orbitais e rovers enviados ao planeta vermelho. Muitos dos debates se concentram na aparente geometria de certas formações, na repetição de padrões modulares, na simetria em grandes escalas e, em alguns casos, na presença de elementos que, à primeira vista, parecem obedecer a critérios de planejamento arquitetônico. Tais observações suscitam uma questão fundamental: até que ponto é possível distinguir, com os recursos técnicos atuais,
entre formações naturais geradas por processos geológicos e possíveis vestígios de arquitetura projetada por uma civilização inteligente? Este ensaio propõe uma análise crítica e racional da interface entre geologia planetária e a possibilidade de engenharia perdida em Marte, com ênfase na epistemologia das interpretações visuais, nos métodos de avaliação estrutural e nos riscos de projeção antropocêntrica. Para compreender o cerne da questão, é necessário primeiro considerar como a mente humana processa formas e padrões. O cérebro é programado evolutivamente para reconhecer simetrias, repetições e estruturas ordenadas, pois essas habilidades foram cruciais para a sobrevivência de nossa espécie. O fenômeno da pareidolia, isto é, a tendência de identificar rostos, formas familiares ou padrões em estímulos visuais ambíguos, é uma consequência direta dessa programação cognitiva. Quando observamos imagens de formações rochosas em Marte, que apresentam ângulos retos, superfícies planas ou simetrias visíveis, há uma propensão natural a interpretar esses elementos como artificiais, especialmente quando essas características ocorrem em conjunto. No entanto, a presença de tais elementos por si só não constitui uma prova de intervenção inteligente, e sim um ponto de partida para investigação. É nesse contexto que se coloca a dificuldade metodológica. Como separar o que é geologicamente incomum, mas ainda natural, do que seria uma construção projetada? Em engenharia civil e arquitetura, estruturas artificiais obedecem a certos princípios funcionais: economia de materiais, estabilidade, acessibilidade, aproveitamento do terreno, simetria estética e modularidade. Curiosamente, muitos desses princípios também são observáveis em alguns processos geológicos. Por exemplo, formações hexagonais como as colunas de basalto na Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, são formadas naturalmente por resfriamento e contração térmica do magma. Sistemas de fraturas em rochas sedimentares podem gerar padrões retangulares. Formações de erosão diferencial podem gerar superfícies planas e abruptas. Assim, estruturas que imitam, em certa medida, os padrões da arquitetura humana não são necessariamente produtos da ação de uma civilização. Apesar disso, há casos em que a complexidade ou a regularidade de certas formações em Marte desafia explicações simples. Regiões como Sidonia Mensae, Aram Chaos, Medusae Fossae e outras áreas do hemisfério norte marciano apresentam formações que foram descritas por observadores independentes como análogas a pirâmides, muralhas, estradas elevadas e até domos simétricos. Em particular, a chamada Pirâmide de Dayaniemi, localizada em Sidônia, apresenta uma estrutura pentagonal, com ângulos internos que, segundo alguns modelos, obedecem a relações matemáticas precisas. Além disso, o posicionamento relativo entre essa pirâmide, a chamada face de Marte, e outras formações próximas, gera padrões triangulares ou alinhamentos que sugerem intenção de ordenamento espacial. Essa hipótese, conhecida como modelagem por triangulação, propõe que a disposição das estruturas obedece a princípios de geometria euclidiana, como alinhamentos em ângulos múltiplos de 30 ou 45 graus. Tais alegações, porém, enfrentam ceticismo dentro da comunidade científica estabelecida, em grande parte devido à falta de uma metodologia padronizada para avaliação de supostos artefatos extraterrestres. A ciência atual carece de protocolos formais para distinguir formações naturais de possíveis construções artificiais em planetas além da Terra. Quando arqueólogos investigam estruturas em nosso planeta, eles podem realizar escavações, análises materiais, datar por carbono 14, estudar resíduos culturais ou realizar reconstruções baseadas em documentação histórica. Em Marte, tais recursos não estão disponíveis. As imagens são unidimensionais, frequentemente com resoluções inferiores a 1 metro por pixel, e não há como acessar diretamente o objeto de estudo.
Isso impõe uma limitação epistemológica severa. Não se trata apenas de desconhecimento técnico, mas de uma impossibilidade empírica de testar as hipóteses mais radicais com os instrumentos atuais. Essa lacuna gera uma consequência lógica. A ciência tende a rejeitar como inválidas todas as interpretações que não podem ser verificadas segundo os padrões tradicionais. No entanto, essa postura pode levar à exclusão de possibilidades reais. A filosofia da ciência contemporânea, influenciada por pensadores como Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, já reconheceu que os paradigmas científicos operam dentro de molduras conceituais que determinam o que é considerado observável ou aceitável. No caso marciano, a ausência de um paradigma alternativo para lidar com potenciais estruturas não naturais resulta em uma resistência institucional à própria formulação da hipótese. Ou seja, não se trata apenas de falta de evidência, mas de ausência de enquadramento conceitual para reconhecer algo como potencialmente artificial. Outra dificuldade está na inferência funcional. Mesmo que se detecte uma estrutura simétrica ou geométrica, é necessário demonstrar que ela possui uma função, seja habitacional, cerimonial, defensiva ou de infraestrutura. Essa exigência metodológica deriva da arqueologia terrestre, onde o funcionalismo é um critério essencial para a validação de estruturas como construções humanas. No caso marciano, esse tipo de análise é impossível, pois não há contexto cultural, não há artefatos associados e nem mesmo é possível determinar com certeza o que seria o nível do solo, em estruturas parcialmente soterradas ou erodidas. Essa ausência de referencial funcional reforça o ceticismo e impede qualquer avanço da hipótese de arquitetura artificial além do nível especulativo. Também se deve considerar que a própria definição de estrutura artificial pode variar. No imaginário popular, uma cidade marciana deveria apresentar torres, ruas, domos translúcidos ou símbolos reconhecíveis. No entanto, uma civilização alienígena, especialmente se evoluída de forma independente da humana, poderia empregar materiais, formas e princípios arquitetônicos completamente diferentes. Isso levanta o problema da inferência antropocêntrica. Estamos procurando traços de civilização com base nos nossos próprios modelos culturais, o que pode limitar nossa capacidade de identificar inteligência não humana. Nesse sentido, talvez o maior obstáculo à detecção de arquitetura marciana não seja a ausência de estruturas, mas a inadequação de nossos próprios critérios de reconhecimento. Finalmente, vale lembrar que já há avanços tecnológicos em direção à análise automatizada de imagens planetárias usando redes neurais, algoritmos de aprendizado profundo e modelagem fractal. Essas ferramentas poderão, num futuro próximo, oferecer uma avaliação mais objetiva da geometria, da simetria e da improbabilidade estatística de certas formações marcianas. Se determinadas estruturas forem identificadas como altamente improváveis de se formarem por processos naturais, isso poderá reabrir a discussão sobre engenharia marciana de maneira mais técnica e menos especulativa. Em síntese, a possibilidade de que algumas formações marcianas sejam vestígios de arquitetura antiga permanece em aberto, não por falta de interesse, mas por limitações metodológicas e epistemológicas inerentes ao estágio atual da ciência planetária. A interpretação dessas estruturas depende não apenas de dados visuais, mas de uma mudança de paradigma que permita conceber a inteligência e a arquitetura em contextos não terrestres. Até que essa transição ocorra, a fronteira entre geologia incomum e engenharia perdida continuará sendo um território de ambiguidade, desafiando a ciência a desenvolver novas formas de perceber, classificar e compreender os rastros possíveis de outras inteligências no cosmos. Se você aprecia esse tipo de abordagem, vale a pena conferir os livros recomendados na descrição
ou no primeiro comentário fixado. E claro, curta o vídeo, compartilhe suas ideias nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos conteúdos. A possibilidade de contato antigo, Marte, Terra e a hipótese do legado interplanetário. Uma das hipóteses mais controversas, mas também mais instigantes, no campo das especulações sobre civilizações antigas, é a possibilidade de que Marte e a Terra tenham compartilhado algum tipo de relação direta no passado remoto. Essa ideia, muitas vezes chamada de hipótese do legado interplanetário, propõe que a história da vida inteligente no sistema solar possa ter sido interligada, seja por meio da migração de espécies, trocas de conhecimento ou mesmo interferência direta de civilizações mais antigas em mundos vizinhos. Embora essa proposta ainda careça de evidência empírica conclusiva, o exercício de avaliá-la com base em elementos científicos, arqueológicos, genéticos e geológicos pode ajudar a expandir a moldura de compreensão sobre a complexidade do passado planetário. Este ensaio propõe uma análise racional e crítica dessa hipótese, sem recorrer a fantasias, mas explorando suas implicações teóricas e possíveis caminhos de verificação. Comecemos com um princípio fundamental. Não há nenhuma razão intrínseca para presumir que a vida inteligente tenha surgido apenas na Terra, ou que nosso planeta seja o único palco possível para civilizações tecnológicas. O que a ciência já sabe sobre Marte, especialmente sobre sua antiga habitabilidade, é suficiente para considerar que formas de vida mais complexas poderiam ter emergido ali há bilhões de anos. Marte possui minerais hidratados, sistemas fluviais antigos, leitos de lagos e sinais de atividade hidrotermal. Durante um período de tempo ainda incerto, o planeta foi quente e úmido o suficiente para permitir a evolução de organismos complexos. Se aceitarmos que a vida pode evoluir sob tais condições, não há impedimento teórico à emergência de uma inteligência marciana, especialmente em um intervalo temporal anterior ao aparecimento da civilização humana. O ponto onde essa especulação se torna mais ambiciosa é na hipótese de que, em algum momento da antiguidade extrema, Marte e a Terra tenham mantido algum tipo de contato ou influência mútua. Essa possibilidade se baseia em 3 premissas complementares. A primeira é a evidência da existência de janelas temporais de habitabilidade sobrepostas, ou seja, períodos em que Marte era habitável ao mesmo tempo que a Terra começava a desenvolver formas de vida complexa. A segunda é a existência de meteoritos marcianos que chegaram à Terra. Já foram identificados mais de uma centena de rochas com origem confirmada em Marte, o que prova que há comunicação física entre os planetas, mesmo que aleatória. A terceira é o registro arqueológico terrestre, que contém lacunas, saltos culturais e mitos de origem que, embora tradicionalmente interpretados como simbólicos, poderiam ser reavaliados sob uma nova ótica. Do ponto de vista astrobiológico, a transferência de vida de um planeta a outro, conhecida como panspermia, já não é mais considerada uma ideia excêntrica. Há estudos sérios que demonstram que micro-organismos podem sobreviver por longos períodos no vácuo do espaço, especialmente se protegidos por rochas. É possível, portanto, que Marte tenha sido um berço inicial da vida no sistema solar e que fragmentos de rochas marcianas, ejetados por impactos de asteroides, tenham trazido para a Terra formas microbianas que, posteriormente, evoluíram em ambientes mais estáveis e favoráveis. Essa hipótese, embora ainda debatida, tem base física e biológica plausível. A extrapolação dessa ideia para o campo da inteligência envolve a possibilidade de que não apenas vida microscópica, mas também seres inteligentes tenham se transferido de um planeta a outro. Naturalmente, essa proposta exige outro nível de complexidade tecnológica.
Supondo que uma civilização tenha existido em Marte e identificado o colapso iminente de seu ecossistema, seria plausível imaginar que seus integrantes tentaram migrar para a Terra? Essa hipótese dependeria de sua capacidade de desenvolver veículos de transporte interplanetário, conhecimento de propulsão, engenharia aeroespacial e conhecimento sobre o ambiente terrestre. Essa linha de raciocínio se aproxima das teorias do paleocontato, segundo as quais povos da antiguidade teriam tido contato com seres extraterrestres que influenciaram sua cultura, arquitetura ou conhecimento astronômico. Muitos desses argumentos são especulativos e carecem de metodologia histórica rigorosa, mas levantam pontos curiosos que merecem, ao menos, ser tratados com atenção crítica. Na arqueologia convencional, há registros de avanços tecnológicos e astronômicos em sociedades antigas, como os sumérios, os egípcios, os olmecas e os maias, que não encontram paralelos fáceis no processo evolutivo técnico conhecido. O surgimento abrupto de conhecimentos matemáticos, calendários sofisticados e estruturas monumentais com alinhamento astronômico preciso levanta questões sobre como esses saberes foram adquiridos. Embora a explicação dominante seja a de desenvolvimento local, é inegável que os mitos dessas culturas frequentemente mencionam deuses vindos do céu, mestres construtores ou fundadores celestes. A interpretação literal desses mitos é problemática, mas, se admitirmos a possibilidade de algum contato interplanetário remoto, seria legítimo considerá-los como narrativas simbólicas de um evento real, há muito esquecido ou reinterpretado. Outro elemento de interesse é a semelhança entre estruturas arquitetônicas separadas geograficamente por vastas distâncias. As pirâmides do Egito, da Mesoamérica e da China, por exemplo, apresentam padrões construtivos análogos, mesmo que não existam evidências diretas de intercâmbio cultural entre essas regiões. O mesmo vale para a disposição astronômica de certas estruturas antigas, como Stonehenge, os círculos de Nabta Playa no Saara ou os observatórios incas em Machu Picchu. Ainda que a engenharia do passado humano possa ser suficiente para explicar tais construções, a convergência de padrões globais levanta a questão: haveria uma fonte comum de conhecimento? Uma civilização anterior, talvez não terrestre, que deixou sementes de conhecimento em diferentes partes do mundo? A genética moderna pode também oferecer pistas. Estudos recentes sobre o chamado DNA não codificante, segmentos do código genético cujo propósito funcional ainda é pouco compreendido, revelam estruturas e sequências que permanecem sem explicação clara. Embora a maioria dos geneticistas atribua essas seções à evolução natural e à acumulação de sequências inativas, há teóricos que propõem que esses segmentos poderiam conter registros de modificação ou até informação deliberada, inserida por uma inteligência superior. Essa ideia é extremamente especulativa e ainda não possui qualquer validação empírica, mas reflete uma tendência crescente de buscar, na própria biologia, possíveis marcas de interferência externa. Caso fosse provado que há padrões no código genético humano que não podem ser explicados por mutações aleatórias, isso reabriria a discussão sobre a origem da inteligência na Terra. A hipótese do legado interplanetário também encontra espaço em discussões sobre a evolução da consciência. Alguns teóricos inspirados em correntes da psicologia profunda ou da filosofia da mente sugerem que certos conteúdos arquetípicos universais, como a ideia de queda do céu, reino perdido ou instrutores celestiais, poderiam refletir não apenas construções culturais espontâneas, mas memórias residuais de experiências remotas inscritas no inconsciente coletivo da espécie. Embora esse argumento não seja científico no sentido estrito, ele aponta para uma convergência simbólica presente em diferentes culturas, que poderia ser interpretada, em outro paradigma, como uma herança de uma experiência interplanetária compartilhada
em algum momento remoto da história. Em termos práticos, o que poderia ser feito para investigar essa hipótese de forma científica? 3 caminhos se destacam. O primeiro é aprofundar a exploração geológica e arqueológica de Marte, com foco na detecção de estruturas enterradas ou materiais anômalos. Isso exigiria missões mais avançadas, com perfuração do solo e análise in situ por robôs com inteligência artificial. O segundo caminho é o reexame dos registros arqueológicos terrestres com critérios ampliados, capazes de detectar padrões de conhecimento não atribuíveis à lógica do desenvolvimento local. O terceiro caminho seria a análise genética aprofundada, buscando sinais de intervenção ou de padrões que escapam ao modelo evolutivo darwinista clássico. Em todos os casos, o desafio maior é superar os limites dos paradigmas científicos atuais, sem cair no irracionalismo, mas sem excluir possibilidades apenas por parecerem improváveis. Em conclusão, a hipótese de que Marte e Terra compartilharam uma história comum no passado remoto, seja por migração, contato ou legado cultural, permanece altamente especulativa, mas não é incompatível com as evidências fragmentárias disponíveis. À medida que a tecnologia avança e os paradigmas científicos se tornam mais flexíveis, essa possibilidade poderá ser investigada com mais rigor e menos preconceito. Por enquanto, ela nos convida a reavaliar nossa história não apenas como uma narrativa linear e terrestre, mas como um processo mais amplo que talvez envolva múltiplos mundos e inteligências distintas. As implicações de confirmar civilizações antigas em Marte, transformações científicas, culturais e existenciais. A possibilidade de que Marte tenha abrigado civilizações antigas é uma hipótese que, se confirmada, produziria uma transformação radical e irreversível em praticamente todos os domínios do conhecimento humano. Ao contrário de outras descobertas científicas de impacto limitado ou restrito a áreas técnicas específicas, a confirmação de vida inteligente fora da Terra, em particular uma civilização extinta e tecnologicamente avançada em um planeta vizinho, implicaria uma reestruturação profunda dos sistemas científicos, filosóficos, religiosos e políticos. Este ensaio examina de forma racional e contínua quais seriam as principais implicações dessa descoberta, considerando não apenas as repercussões técnicas, mas também as consequências culturais e existenciais para a humanidade. Para iniciar essa análise, é preciso entender a gravidade epistêmica de uma descoberta como essa. A ciência moderna, embora estruturada sobre a ideia de progresso e revisão constante, ainda opera dentro de certos pressupostos fundamentais que orientam sua forma de interpretar o mundo. Um deles é o princípio do excepcionalismo terrestre, segundo o qual a Terra é, até onde se sabe, o único local do universo onde surgiu e se desenvolveu vida inteligente. Toda a biologia, a astrobiologia e a cosmologia atual partem desse ponto de partida. A confirmação de uma civilização antiga em Marte, com vestígios inequívocos de arquitetura, linguagem, artefatos tecnológicos ou outros indicadores claros de inteligência, quebraria esse paradigma e obrigaria a reformulação de todas as disciplinas envolvidas com a origem, evolução e destino da vida. A biologia, por exemplo, teria que expandir seu escopo para incluir formas de vida inteligente com linhagens evolutivas independentes, o que mudaria o conceito de árvore da vida e abriria espaço para uma biogênese não terrestre. A arqueologia, por sua vez, precisaria estabelecer novos protocolos metodológicos para lidar com sítios fora da Terra, exigindo cooperação entre engenheiros, astrobiólogos, geólogos planetários e linguistas. A própria física teria que incorporar novos dados sobre tecnologias possivelmente diferentes das nossas, com potencial para desafiar os modelos atuais de energia, transporte ou manipulação de matéria. A ciência, nesse cenário, deixaria de ser um sistema de investigação apenas da natureza terrestre para se tornar efetivamente
uma ferramenta de exploração do legado cósmico. O segundo grande campo de impacto seria a cultura. A confirmação de uma civilização antiga em Marte mudaria o eixo das narrativas sobre a origem humana, desafiando mitos fundacionais e tradições filosóficas que colocam a Terra como o centro da vida inteligente. A noção de humanidade como única espécie racional perderia sua exclusividade, o que geraria um deslocamento simbólico comparável, em escala, ao impacto causado pelas descobertas de Nicolau Copérnico ou de Charles Darwin. O pensamento religioso, em particular, seria desafiado em suas cosmologias, escatologias e antropologias teológicas. Algumas tradições religiosas poderiam reinterpretar a descoberta como parte de um plano divino mais amplo. Outras poderiam sofrer crises de legitimidade, ao perder o status único da espécie humana como criação central. Do ponto de vista filosófico, especialmente no campo da ética e da metafísica, a descoberta de civilizações extintas em outro planeta levantaria novas questões sobre o valor da vida, o propósito da inteligência e os ciclos de ascensão e queda de sociedades racionais. Se uma civilização tecnologicamente avançada existiu em Marte e desapareceu, a principal lição para a humanidade seria o reconhecimento de sua própria vulnerabilidade. A inteligência, por mais sofisticada que seja, não garante permanência. Isso colocaria em xeque a noção de progresso como garantia de sobrevivência e traria uma dimensão trágica à história da razão, a de que civilizações podem alcançar níveis extraordinários de conhecimento, apenas para serem obliteradas por fatores ambientais, internos ou cósmicos. As consequências políticas também seriam significativas. A questão da governança planetária e interplanetária ganharia uma nova dimensão. Seria necessário criar instâncias internacionais para gerenciar o patrimônio arqueológico extraterrestre, definir responsabilidades sobre exploração e preservação de sítios históricos fora da Terra e estabelecer protocolos de acesso às informações derivadas desses achados. A exploração espacial, até então vista como empreendimento tecnológico e estratégico, passaria a ser também uma missão de resgate histórico e cultural. Isso exigiria uma cooperação internacional em um grau ainda não alcançado, com negociações sobre soberania científica, direitos de propriedade intelectual e preservação do legado não humano. Além disso, surgiria inevitavelmente o debate sobre o impacto psicológico coletivo. A descoberta de uma civilização extinta em Marte não seria apenas uma revelação intelectual, mas uma ruptura simbólica que afetaria profundamente o imaginário coletivo. A ansiedade existencial, o sentimento de pequenez diante do cosmos e a percepção de que o destino da humanidade pode não ser excepcional, mas apenas uma repetição de ciclos cósmicos, poderiam gerar reações emocionais diversas, desde fascínio até medo, desde curiosidade até negação. Seria necessário um esforço educacional e comunicacional para preparar a população global para lidar com essa nova realidade de forma racional, madura e produtiva. Nesse cenário, é importante também pensar nas possibilidades tecnológicas que tal descoberta traria. O estudo de artefatos marcianos poderia fornecer acesso a conhecimentos técnicos muito além da nossa compreensão atual, especialmente se alguma forma de informação codificada fosse identificada. Isso levantaria questões éticas sobre o uso desse conhecimento. Ele deveria ser compartilhado livremente? Deveria ser controlado por instituições específicas? Poderia ser replicado sem compreender suas bases conceituais? Em outras palavras, o contato com uma herança tecnológica não humana colocaria a humanidade diante da mesma responsabilidade que ela própria exerce ao escavar sítios arqueológicos de culturas desaparecidas. Como interpretar, respeitar e integrar esse legado sem deturpá-lo? Por fim, uma implicação menos visível, mas igualmente profunda, seria a alteração de nossa autopercepção como espécie.
O ser humano construiu sua identidade com base na ideia de isolamento. Somos, até onde sabemos, os únicos seres conscientes no universo. Essa crença moldou nossas artes, nossas religiões, nossas ideologias e nossa ciência. A descoberta de que houve outra civilização no mesmo sistema solar e que ela desapareceu quebraria essa narrativa. A identidade humana passaria a incluir o reconhecimento de que não somos únicos nem garantidos. Teríamos que nos pensar não mais como centro da criação, mas como parte de um conjunto maior de inteligências que podem surgir e desaparecer no fluxo do tempo cósmico. Essa nova identidade teria efeitos profundos, tanto destrutivos quanto construtivos. Poderia gerar crises existenciais, mas também abrir espaço para uma nova ética cósmica, baseada não na dominação do mundo natural, mas na compreensão de que a inteligência é um fenômeno frágil, raro e digno de proteção. Poderia estimular uma nova forma de espiritualidade, não baseada em exclusividade, mas em conexão com uma história cósmica compartilhada. Poderia também inspirar novos modelos educacionais, voltados não apenas ao desenvolvimento técnico, mas à formação de uma consciência interplanetária e responsável. Em resumo, a confirmação da existência de uma civilização antiga em Marte seria um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Suas implicações transcenderiam a ciência, invadiriam a cultura, desafiariam a filosofia, exigiriam nova política e reconfigurariam a forma como nos vemos como espécie. A própria ideia de história humana precisaria ser ampliada para incluir uma dimensão interplanetária. Não se trata apenas de buscar ruínas em Marte, mas de descobrir quem somos nós, diante do espelho cósmico que esse planeta representa. A resistência acadêmica à hipótese das civilizações marcianas, ceticismo, dogma e limites da ciência oficial. A hipótese de que Marte possa ter abrigado uma civilização avançada no passado não é ignorada apenas pelo público geral ou pelos meios de comunicação tradicionais, mas, sobretudo, pela estrutura acadêmica da ciência formal, que frequentemente a relega ao campo da especulação infundada. No entanto, o silêncio ou a rejeição automática dessa possibilidade diz menos sobre a ausência de indícios concretos e mais sobre os mecanismos institucionais de resistência epistemológica que governam o mundo científico. A ciência, embora baseada em princípios de revisão constante e abertura à evidência, opera dentro de paradigmas consolidados, sistemas de validação e mecanismos de exclusão que muitas vezes atuam mais para preservar um consenso do que para expandi-lo. Este ensaio examina de forma crítica e contínua por que a hipótese de civilizações antigas em Marte é sistematicamente marginalizada, como essa postura se justifica racionalmente do ponto de vista institucional e onde ela pode se tornar um obstáculo à própria vocação investigativa da ciência. Para começar, é necessário reconhecer que a ciência não é apenas um método de observação e experimentação, mas uma instituição composta por universidades, revistas científicas, agências de financiamento e comunidades de especialistas. Esse ecossistema opera com regras, hierarquias e critérios que determinam o que é considerado legítimo, relevante e publicável. Qualquer proposta que desafie os fundamentos consensuais de uma disciplina, como a astrobiologia, a geologia planetária ou a arqueologia, entra automaticamente em uma zona de suspeição. No caso das civilizações marcianas, esse desafio não é pequeno. Ele exige que se reinterpretem dados geológicos à luz de possíveis ações inteligentes, que se revisem modelos de evolução tecnológica não terrestre e que se admitam falhas significativas em décadas de interpretações anteriores. É compreensível que a reação inicial das instituições científicas seja de contenção, ceticismo e negação, pois a aceitação dessa hipótese exigiria uma reformulação estrutural em diversas áreas do saber. Esse ceticismo, no entanto,
precisa ser distinguido de um outro tipo de resistência: o dogmatismo. Ceticismo é saudável, pois obriga qualquer nova hipótese a apresentar evidências robustas, repetir experimentos e resistir a críticas metodológicas. Dogmatismo, por outro lado, é a recusa a considerar uma hipótese independentemente da qualidade dos dados apresentados. Quando a possibilidade de ruínas em Marte é descartada de antemão, com base na ideia de que não pode ser, estamos diante de um fechamento cognitivo que contradiz os próprios princípios fundantes da ciência. Em várias ocasiões na história da ciência, como na rejeição inicial das ideias de Alfred Wegener sobre a deriva continental ou na relutância em aceitar os micro-organismos como causa de doenças, o excesso de confiança no modelo vigente retardou o avanço do conhecimento. O mesmo pode estar acontecendo com a hipótese marciana. Outro fator relevante é a forma como a ciência lida com imagens. A maior parte dos indícios de possíveis estruturas artificiais em Marte deriva de fotografias de satélites, câmeras orbitais e rovers de superfície. Tais imagens são, muitas vezes, analisadas de forma superficial, com ênfase nos fatores técnicos, resolução, distorção, iluminação e pouca consideração para a análise geométrica profunda. Ainda que muitos pesquisadores independentes tenham se dedicado à análise angular, à sobreposição de padrões e à identificação de simetrias incomuns, esses estudos raramente são aceitos em revistas científicas de prestígio. Não por falta de rigor técnico, mas porque envolvem uma hipótese que está, desde o início, excluída do horizonte de plausibilidade da comunidade. O argumento é circular. Não se publica sobre civilizações marcianas porque não se acredita nelas. E não se acredita nelas porque não há publicações relevantes que tratem do tema em ambientes científicos reconhecidos. Essa resistência é acentuada pelo medo institucional de reputação. Professores universitários, doutores e pesquisadores que se associam a ideias vistas como alternativas ou não convencionais correm o risco de sofrer consequências profissionais. Isso inclui corte de financiamento, descredibilização, perda de acesso a conferências e rejeição em comitês de revisão. Diante disso, mesmo cientistas que poderiam ter interesse legítimo em investigar a hipótese de forma sistemática evitam fazê-lo para não comprometer suas trajetórias acadêmicas. Isso cria um efeito de silêncio autoimposto, em que a ausência de vozes críticas não é sinal de consenso, mas de autocensura coletiva. Essa dinâmica institucional impede que se crie um espaço seguro para o debate de hipóteses radicais, mesmo quando elas são elaboradas com método e cautela. Além disso, há uma tendência cultural, dentro da ciência, de rejeitar qualquer aproximação com temas que tenham sido apropriados pela cultura de massa ou por movimentos pseudocientíficos. A hipótese de civilizações em Marte foi explorada de forma extensa por obras de ficção científica, documentários sensacionalistas e teorias conspiratórias populares. Isso levou a uma contaminação simbólica do tema, tornando-o, para muitos cientistas, uma ideia impura ou contaminada. Esse fenômeno é conhecido como o efeito associação negativa, em que a ligação com um campo estigmatizado leva à desvalorização automática de qualquer proposta relacionada. O problema dessa postura é que ela impede a avaliação dos argumentos por seus méritos próprios, substituindo o julgamento técnico por filtros ideológicos. Ainda que existam limitações objetivas à investigação da hipótese, como a dificuldade de acesso direto às formações marcianas e a falta de instrumentos capazes de confirmar artificialidade com segurança, o bloqueio institucional é, em muitos casos, mais impeditivo do que as limitações técnicas. Há tecnologia suficiente para realizar varreduras de alta resolução, para simular padrões geométricos com algoritmos de inteligência artificial, para aplicar análise espectral avançada em busca de materiais não naturais.
O que falta, muitas vezes, é o interesse oficial, a autorização para investigar com financiamento adequado e a liberdade para publicar os resultados sem censura informal. Isso não significa que haja uma conspiração deliberada, mas sim uma inércia institucional, moldada por décadas de formação científica baseada na negação sistemática do inusitado. Em paralelo, a própria estrutura de validação científica reforça esse ciclo. O sistema de revisão por pares, elemento central na publicação de artigos, opera muitas vezes com viés conservador. Revisores anônimos, selecionados dentro do mesmo paradigma dominante, tendem a rejeitar artigos que desafiam os pressupostos centrais de sua área de atuação. Como resultado, mesmo estudos sérios sobre possíveis estruturas em Marte, se baseados em hipóteses interpretativas que fogem ao padrão geológico, são sumariamente descartados. Isso enfraquece a própria promessa de abertura ao novo que a ciência deveria representar. Quando a ortodoxia se torna critério de qualidade, a inovação se torna quase impossível. Uma possível saída para esse bloqueio está fora da ciência oficial. A crescente disponibilidade de dados abertos, especialmente imagens de Marte, permite que pesquisadores independentes, engenheiros, estatísticos, arquitetos e outros profissionais analisem informações com rigor técnico, ainda que fora das instituições acadêmicas tradicionais. Embora esse movimento seja fragmentado e muitas vezes careça de recursos, ele representa um campo fértil para a emergência de novas interpretações. À medida que as ferramentas de inteligência artificial se tornam mais acessíveis, cresce a possibilidade de análises imparciais que possam identificar padrões com base em probabilidade estatística e não em interpretações subjetivas. Isso poderá oferecer no futuro uma base empírica mais robusta para retomar a discussão dentro do campo institucional. Em conclusão, a resistência da ciência oficial à hipótese de civilizações antigas em Marte não é apenas uma questão de falta de provas, mas resultado de um complexo sistema de validação, reputação e controle institucional que privilegia a manutenção do paradigma vigente. Essa resistência, embora compreensível em seu contexto, pode se tornar um obstáculo à descoberta de verdades mais amplas sobre a história do sistema solar. Superar esse bloqueio exigirá coragem intelectual, inovação metodológica e, acima de tudo, a disposição de considerar o improvável com seriedade e rigor, sem ceder ao sensacionalismo, mas também sem se fechar ao novo. A ciência não deveria temer as perguntas difíceis, mas acolhê-las como sinais de que ainda há muito a descobrir. Se você valoriza esse tipo de análise crítica, confira os livros recomendados na descrição ou no primeiro comentário fixado. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos conteúdos.